Pai de eterna graça, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento em que teu povo se reúne, Pai, para escutar a tua palavra e ser alimentado por ela, Deus. Guia, Pai, os nossos pensamentos. Guia o nosso coração, as nossas emoções, todo o nosso ser, Deus. Para que a nossa vida, Senhor, seja empoderada pelo teu Espírito Santo, a fim de dar uma resposta de fé coerente com a tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre em nós terreno fértil, para criar raízes, florescer e frutificar para a honra e glória do teu nome. Deus, nós estamos aqui, se conosco em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Chegou mais visitantes aí, né? Tem minha mãe, meu amigo Padre Isaac, minha amiga Mides, Hortência chegou depois, Eduardo e família, Dona Edith e esposo, né? São os nossos visitantes aí. Tem mais alguém aí? O resto é o povo da igreja, que já é da igreja mesmo, né? Maria Emília, gente. Maria Emília está aqui. Se você algum dia viu no meu Instagram, Mila Responde, está aqui a personalidade. Veio hoje aqui participar desse momento muito especial da nossa comunidade, além de ser o terceiro domingo do Advento, o dia que a gente celebra a nossa espera com alegria. É a alegria de comemorar um ano de existência da igreja aqui na Samambaia, né? A nossa comunidade. Você que veio pela primeira vez, aqui é o nosso lugar de adoração. Quem ainda não viu eu assim vestido desse jeito, eu sou só um ministro local, um obreiro da igreja. Isso faz parte da nossa liturgia, da nossa tradição. Isso é uma igreja evangélica que cultiva a tradição da igreja cristã de forma litúrgica, tá bom? Mas que é a igreja evangélica. A gente cultiva as luzes das velas, tem um porquê, uma hora se você quiser a gente conversa aí, tá bom? É, e a gente vai dar início aqui ao nosso momento da palavra. Hoje, terceiro domingo do Advento, a gente tem essa coroa do Advento aqui, né? Que são 4 domingos que antecedem o Natal. A gente vai acendendo uma vez por outra as velas que vão mostrando pra gente ou guiando um pouco do nosso sentimento do que é essa espera para o Natal. Então a igreja está sendo preparada para receber adequadamente o Natal, a vinda, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que que a gente precisa disso? Porque se a gente olhar fora da igreja, o comércio, o shopping, a televisão, as mídias estão apontando o Natal como troca de presentes, como um dia que você vai reunir com a família, como o Papai Noel, árvore de Natal. Já foi deixando de lado o presépio, o menino Jesus, a Virgem, né, que concebeu. Então a gente prepara durante um mês, ou os 4 domingos antes, né, os 4 domingos antes, coração da igreja para entender o que que é de fato o Natal. E mais do que isso, o Natal não é só o momento que Deus se encarnou, mas sim o momento em que as promessas de Deus se cumprem para o seu povo. Deus, o Deus que a gente celebra, o Deus que a gente adora, o Deus que vive para sempre, é um Deus que cumpre todas as suas promessas. E Ele é digno de toda a nossa devoção, a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Esse Deus. Acho que a gente podia fazer o culto com uma bicicletinha, né? Faz mais barulho que a gente. Bom, então esse Deus que cumpre as promessas, ele cultivou no coração do seu povo a esperança, a expectativa de que ele ia fazer tudo aquilo que os profetas já estavam falando há muito tempo. E essa espera do povo até a chegada de Jesus é um pouco da nossa espera também, porque a gente está aguardando o retorno de Jesus. A igreja cristã, desde o dia da encarnação, a vida de Jesus, morte e ressurreição, aguarda a volta de Jesus para ele concluir todas as promessas. Então o Natal traz para a gente também essa expectativa de que Deus voltará, de que Deus vai voltar aqui de novo para buscar o seu povo, para trazer consolação para o seu povo. E que a nossa espera até a volta de Jesus é uma espera regada pela esperança, que foi a vela do primeiro domingo. E que esperança é essa? Eu preguei lá no domingo de manhã, no primeiro domingo do Advento, lá nas Riqueiras. É a esperança de que Deus não deixou a gente sozinho. E por mais pecado que nós sejamos, por mais que a nossa vida esteja como o profeta Isaías falou, né? Cheio de feridas. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, não tem quem cure. Algo contagioso. Mas Deus se envolve mesmo sabendo do perigo, porque Deus não se contagia com a nossa impureza. Pelo contrário, a pureza de Deus traz a gente, torna a gente puro novamente. O segundo domingo é o domingo da esperança, em que eu já me perdi agora. A paz, né? Paz? Isso mesmo. E aí, domingo passado também eu preguei lá nas Niqueiras, né?
Então, é, Deus está trazendo um mundo novo para a gente. E que paz é essa? É uma paz que a gente espera, mas espera proclamando a paz do Messias que está chegando. O texto de João Batista anunciando uma voz no deserto, uma voz que está isolado desse mundo, da sociedade, uma voz que está profetizando que algo novo está para acontecer. Algo novo, alguém maior do que o próprio profeta vai chegar, alguém que também é profeta. E é a vida de Jesus. João Batista é aquele que prepara o caminho. E esse é um chamado para a minha vida e para a sua vida. Até que Jesus volte, nós somos imbuídos de preparar o caminho para a volta do nosso Senhor, como profetas. Então, esperar o retorno do nosso rei não é uma espera de cruzar os braços. É uma espera de ter esperança de que Deus está conosco. É uma espera de que nós temos uma missão para cumprir de proclamar o evangelho do Senhor e a volta dele, porque ele voltará para resolver todos os problemas. Mas também hoje é o domingo da espera com alegria. Mesmo que nós estejamos esperando no mundo que está complicado, um mundo que está caído, um mundo que está cheio de injustiça, de dores, a gente pode encontrar alegria, porque o nosso Senhor voltará e a volta dele vai resolver todos os nossos males. Amém? Diante disso, eu queria perguntar para você: o que você comemoraria de forma extravagante, sem inibição? Agora, no fim do ano, é um momento em que pessoas estão casando, né? Então, tem muitos casamentos, muita formatura. E as pessoas estão vibrando porque concluiu alguma coisa, conquistou um título acadêmico, conquistou agora um momento novo na família. Alguns foram empossados em concurso, porque um ano está acabando, né? Então, as pessoas estão celebrando grandes coisas. E você, que momento da sua vida foi um momento divisor de águas, que você teve o momento mais feliz da sua vida? O que fez você bradar de alegria? Se não teve até agora, o que você teve esperando tanto tempo que vai fazer você comemorar como nunca? Um título de futebol, tem quem é doente por futebol aí, ficaria muito feliz com o Palmeiras sendo o campeão do mundo, né, Matheus? Fluminense. Não, mas assim, pela espera que eu tô dizendo assim, né? Espera, né? Palmeiras sendo campeão do mundo, ou não, né? Um filho nascer. Gente, alguma coisa vai levar a gente a celebrar com muita alegria. Algo que vai acontecer. Talvez seja a notícia de alguém que esteja muito próximo a você, esteve doente e aí recebeu alta. Olha só, em Leonara, como deve estar feliz que o pai voltou para casa. Voltou sem a sonda, né? A gente tem a esposa do nosso pastor aqui, o sogro dele esteve internado, gente. E, e aí eles tiveram que viajar e tudo, e ficou aquele clima, né? Eles voltaram, o seu Heraldo voltou para casa, está um pouco mais recuperado, sem a sonda, né? Gastronasal. Glória a Deus por isso. Ou talvez uma notícia de que escapou de alguma coisa ruim, teve um livramento de morte, algo ruim que estava pela frente, você soube que lá na frente não vai acontecer mais, seria um motivo de alegria, de celebração para muitas pessoas. Ou talvez, olha só, como a gente está vivendo assim, ó, o planeta de cabeça para baixo, né? Lugares que antigamente chovia muito não chove, então quando a chuva chega, as pessoas estão celebrando, e onde não tinha seca, agora tem muita água, as pessoas estão tendo a casa inundada, e talvez parar a chuva seria um momento de celebração para muitas pessoas. Talvez fosse o telefonema de alguém para dizer que você foi escolhido para um emprego que você sempre quis, uma vaga na faculdade, no mestrado, alguma coisa assim, né? Provavelmente você dançaria de um lado para o outro com um amigo. E seria assim, né? Quando a gente está muito feliz, a celebração leva a gente a pular, dançar ou cantar. A música está mais envolvida com a alegria do que com a tristeza. A gente tem também cânticos na Bíblia de lamento, de dor, mas a música está mais associada à alegria. O apóstolo Tiago ele vai falar assim: tem alguém feliz entre vocês? Cante louvores. Tem alguém triste? Ore. Então a música, louvar e cantar tem a ver com a alegria, essa alegria de que Deus está conosco, que Deus está fazendo, né? E provavelmente a gente ia querer, nesse momento feliz, compartilhar com algumas pessoas. A felicidade nunca fica só pra gente. Uma pessoa que ela é feliz sozinha, ela tá sendo infeliz, na verdade, né? A alegria ela tem que ser compartilhada. Provavelmente a gente até cantaria uma música. Não sei se vocês sabem, mas tem um pelotão da Segunda Guerra Mundial, um pelotão brasileiro, que eles estiveram lá na Europa batalhando e eles têm eles compuseram uma ópera para falar do sucesso que eles tiveram na missão deles. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, se você procurar lá, o pelotão chamava Senta Pua. E o pelotão brasileiro foi um pelotão muito bem destacado, muito condecorado pelas suas vitórias. E eles compuseram uma ópera para lembrar dos feitos dele, da vitória deles, né?
Bom, e se você vivesse algum tipo de cultura, vivesse em alguma cultura africana, imagina como que é a celebração, aquelas músicas, o povo dançando, muito swing, muito remeleixo, né? No Oriente não seria diferente. A gente vê aquele povo, né, japonês muito bem recatado, aquela cultura da honra às pessoas, mas no momento de felicidade, gente, eles extravasam também. Não seria diferente no Oriente Médio, na Palestina, na época de Jesus, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam o texto que foi lido hoje, o Cântico de Maria, nessa pegada. Algo aconteceu na vida dela, muito importante, para que ela compusesse esse hino. Isso é uma música, um hino de alegria pela notícia que ela teve. Bom, se a gente voltar um pouquinho na história, Maria recebe um anúncio do anjo, e o anjo fala: Você vai conceber, bem-aventurada é você, né? E aí, eu acho que ela mais fica assombrada. A única resposta que Maria consegue dar na hora do anúncio é: Eis-me aqui, eu sou sua serva, faça como o senhor quiser. Eu acho que ela ficou mais assombrada. E esse texto aqui, ele ocorre no momento em que Maria vai para casa da sua prima compartilhar a notícia. Quem é a prima de Maria? Isabel, a mãe de João Batista. Isabel já é uma mulher velha, consegue conceber de forma milagrosa, também foi anunciado por um anjo. E aí elas duas estão lá, tem um momento. Gente, é um momento tão alegre que a criança no ventre de Isabel pula de alegria. Isabel também é, fala com alegria, tem as palavras dela de alegria. Bem-aventurada é você entre todas as mulheres. E Maria, então, tem uma resposta alegre também, que é esse hino aqui que a gente está tecendo hoje. Esse hino que vai falar sobre o que Deus está fazendo no mundo. Trata-se sobre Deus, sobre Jesus, quem Jesus representa e o que Jesus vai fazer no mundo através dessa humanidade que ele está assumindo através de Maria. Para nós evangélicos, talvez é, Maria é um assunto meio indelicado, né? Temos aqui um nosso amigo que é padre ortodoxo, mas Maria é uma mulher santa, é uma mulher agraciada por Deus. Nosso credo fala mãe de Deus e a gente tem que tecer essa história entendendo o que a Bíblia está trazendo para a gente de tudo isso. Mais ainda, que alegria é essa que Maria sentiu, mesmo sabendo que muitos inconvenientes iam acontecer na vida dela? Por que Maria está cantando nesse momento? O que está acontecendo na vida dela? Bom, o que está acontecendo, gente, é que essa história é o evangelho antes do evangelho. É um grito vivo e agudo de triunfo dado 30 semanas antes de Belém, quando Maria vai conceber Jesus. Jesus ainda não foi concebido, ou ainda não nasceu, ele foi apenas concebido, né? E ocorre 33 anos antes do Calvário e da Páscoa. Ele vem acompanhado de palmas, de ritmos, de danças. Tem tudo a ver com Deus e o que Deus está fazendo. E tem a ver com revolução. É tudo por causa de Jesus. Jesus que havia acabado de ser concebido, mas se fez um bebê logo em seguida. E o bebê de Maria, o bebê de Isabel, sente tanta alegria que começa a saltar no ventre da sua mãe. Deixou Maria tonta de alegria. Maria se sentiu exuberante, exultante, alegre de uma forma que a única resposta dela foi cantar de alegria. O que faria você cantar de alegria? Não é qualquer coisa. Não é só passar no concurso, uma coisa passageira, algo que a gente celebra assim. Tem que ser algo extraordinário. E realmente, algo extraordinário aconteceu. Em muitas culturas, principalmente hoje, né, gente? É, são as mulheres que realmente sabem celebrar. Elas que sabem cantar e dançar. Os homens hoje não são tão assim, né? Da dança, mas as mulheres cantam muito bem. Eu prefiro uma voz feminina do que uma voz masculina também, tá bom? Bom, e essa voz ela vem revelando muitas coisas pra gente, coisas profundas da palavra de Deus, e é assim que o cântico de Maria aparece aqui. Por que Maria começou a entonar esse cântico dessa forma, com essas palavras? O que a notícia sobre o seu filho tinha a ver com o grande poder de Deus derrubando as estruturas de poder do mundo, destruindo os poderosos e exaltando os humildes. Gente, Maria e Isabel, elas tinham um sonho em comum. O sonho delas é de que Deus ia cumprir toda a história dos profetas do Antigo Testamento, de que Deus, com seu poder, ia botar Israel de volta no seu lugar como uma nação sacerdotal que ia servir a Deus, mostrando para as nações do mundo o poder revelador de Deus, o poder de Deus que havia sido revelado no passado e mais ainda, um poder de Deus que cumpre todas as suas promessas. A promessa de Deus para Abraão, para Davi,
para a nação de Israel se culminam na pessoa de Jesus. Elas reúnem em Jesus o seu cumprimento, e isso é um motivo de muita alegria. As pessoas normalmente, elas não agradeceriam a Deus pelas bênçãos de ser pobre, de estar com fome, escravizados e infelizes. Deus teria que obter uma vitória sobre os tiranos, sobre os que exerciam influência, sobre as forças do mal que pessoas como Maria e Isabel conheciam muito bem, vivendo como elas viviam nos dias sombrios de Herodes o Grande, cuja brutalidade inesperada era apoiada pela ameaça de Roma. Maria e Isabel, como tantos outros judeus de sua época, examinavam as Escrituras, imergiam nos salmos e nos textos proféticos que falavam de misericórdia, esperança, cumprimento, mudança de sorte, revolução, vitória, vitória sobre o mal, e que Deus no final viria para socorrê-los. Essa história ela sempre se repetiu com o povo de Deus na vida de Israel, da nação que Deus separou e fez promessas solenes de que estaria com seu povo, de que Israel não era um povo qualquer no mundo, mas era o seu filho primogênito, e que Deus nunca os abandonaria. Em algum momento, Maria tem alguma coisa para dizer. E a gente viu nisso, os salmos também revelam um pouco disso que Maria disse. Deus, no passado, fez tantas coisas boas por Israel. As nações do mundo puderam ver a vida de Israel em altos e baixos, livre do cativeiro do Egito, daqui a pouco declinando seu pecado moral, indo para o cativeiro babilônico, daqui a pouco livre do cativeiro, voltando às suas origens, adorando ao Deus de Israel novamente. Grandes coisas o Senhor fez por eles, as nações diziam. E Israel responde: sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Eu tenho certeza que na sua história e na sua vida, você pode olhar para trás e ver grandes momentos em que o Senhor livrou a sua vida, que o Senhor fez grandes coisas. Talvez você nem perceba, mas pessoas ao seu redor vão perceber que Deus esteve com você. Momentos em que a gente não se vê capaz, momentos em que a gente não se vê suficiente, momentos em que a gente não vê solução, o Senhor está lá para resolver. Isso é motivo de alegria, porque você pode passar daqui para frente qualquer problema e lembrar dos feitos do Senhor. Esse Deus que não nos abandona, esse Deus que sempre vai cumprir as suas promessas. E a promessa dele é que ele sempre vai estar conosco, né? Bom, é... quando Maria encontra a sua voz, né, ela recebeu a mensagem do anjo e a resposta dela é só eis-me aqui. Eu acho que de assombro, como eu falei aqui. Depois ela vai encontrar sua voz de alegria com a sua prima naquele encontro inesperado, né? E aí as palavras jorram numa torrente de louvor e adoração. A resposta do coração de Maria diante do anúncio de que viria o Salvador e que o Salvador foi concebido no ventre dela. Ela entendia muito bem a mensagem, a importância disso tudo e ficou alegre. Assim, Maria, quando encontra sua voz, jorra louvor, admiração, adoração, e os versículos do 46 ao 55 do capítulo 1 de Lucas representam um momento especial, extraordinário na vida da Virgem, o desabafo de suas emoções mais profundas. O que acontece com ela mexe com as estruturas do ser dela. Essa novidade que vai alcançar não só a vida dela, mudar a vida dela por completo. E, gente, eu tô falando aqui de uma alegria que não é uma alegria circunstancial. Não tem a ver só porque alguém agora vai receber um bebezinho no seu ventre. Porque isso, na verdade, para Maria, ia representar muitos problemas. E a gente sabe no decorrer da história. Ela ainda não estava casada de fato, né? Só compromissada com José. Era uma moça de aproximadamente 15 a 16 anos que apareceu grávida na sociedade. E isso é um problema muito sério. E a gente sabe que no decorrer da história dela como mãe, apesar dela ser a mãe do Salvador, muitas aflições ela passou. Ela não foi poupada dos problemas. Mais na frente, alguém vai profetizar que uma lança vai passar o coração dela. Mas Maria nunca arredou o pé. Maria ficou viúva no decorrer da vida de Jesus. Quando Jesus morreu, ela estava lá. Ela viu a ressurreição, viu a ascensão dele. Lá no Pentecoste, ela estava reunida com a igreja. Um de seus filhos assumiu a igreja de Jerusalém. A vida de Maria mostra que a alegria dela é uma alegria pelo que Deus está fazendo e não pelas coisas boas que ela está vivendo no momento. É porque ter sido encontrada por Deus e pelo poder de Deus. E eu queria falar em 4 pontos o que isso representa, esse cântico de Maria representa para a gente.
Então, o primeiro ponto é que a esse respeito, os versículos iniciais, do versículo 46 até o 49, eles servem como uma introdução do todo. Por um breve momento, permitem que Maria explique a admiração sobre o que ela está, sobre o que está acontecendo. Ou seja, só para repartir o que foi dito acima, são um reconhecimento pelo que essa mulher é. Ela é um ser humano real, muito real, que foi alcançado pela graça de Deus. Uma mulher bem-aventurada, santa, bendita entre as mulheres, mas um ser humano como nós, que foi sobre o qual repousou o poder e o Espírito de Deus. Como ela poderia expressar o mais profundo sentimento de admiração pela espantosa graça de Deus, reconhecendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Javé, o Deus que libertou a nação no passado, agora vai se encarnar e vai estar presente para resolver os problemas, não os problemas políticos, não os problemas econômicos, não os problemas religiosos, mas os problemas de quem nós somos, a nossa existência, o nosso encontro de fato com Deus, o Pai Todo-Poderoso. Essa conexão que foi quebrada lá no Éden com o pecado, quando o ser humano caiu, pecou, quebrou-se essa unidade nossa com Deus, agora chega Jesus, assumindo a nossa humanidade, ensinando pra gente o que que é um Deus, o Deus que nós precisamos reconhecer e adorar. Um Deus humilde, que deu o maior exemplo de humildade. Deus que se encarnou e ele não apareceu adulto não, gente. Deus apareceu um bebezinho. Deus precisou ter trocado as fraldas dele. Deus precisou de amamentar. Precisou de alguém segurar a mãozinha dele para poder caminhar. Esse Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, que criou só com sua palavra, deu o maior exemplo de humildade. E a gente pode olhar para a vida de Jesus e entender o que é ser humano de verdade. Quando nós olhamos para a vida de Jesus e seguimos o exemplo de Jesus, nós nos tornamos mais humanos do que nunca. E hoje existe um clamor enorme sobre humanidade, né? Ah, tal coisa aconteceu, é desumano e tal. Gente, quer saber o que é ser humano? Olhe para a vida de Jesus. Ele foi o ser humano perfeito e dá exemplo disso pra gente. Bom, a próxima seção, que é do versículo 50 até o versículo 51, enfatiza duas qualidades de Deus que devem resultar na vinda do rei. Por que que Jesus deve vir? E aí, Maria, exaltando o poder de Deus, vai falar: pela misericórdia e pelo poder de Deus. Essas são as duas qualidades pelo qual Deus vem. As qualidades que estão em outros lugares são características não apenas de Deus, mas do rei ungido que está vindo, porque Jesus vem e a gente reconhece ele como Deus, a gente pode identificar o poder de Deus na vida de Jesus e nas atitudes de Jesus, a misericórdia desse Deus que se envolve conosco. Se a gente pegar toda essa leitura que a gente fez nos 4 domingos do Advento, a gente vai ver um Deus humilde que se envolve com a gente, como alguém que vai cuidar de um leproso. Um Deus que não deixa a gente caminhar só por nós mesmos, pela nossa maldade, pelos nossos enganos, pelos nossos sonhos, que a gente às vezes concebe querendo que Deus vá lá e realize do nosso jeito. Mas é um Deus que olha pra gente com misericórdia e vive a nossa realidade, vive a nossa humanidade. É porque Deus se importa, porque Deus é capaz de fazer com que um novo e distinto rei davídico venha e está por vir. Tem a ver com o poder de Deus e a misericórdia de Deus. É porque Deus se importa com a gente. Porque senão ele acabava tudo de uma vez por todas. Ele poderia simplesmente recriar tudo do zero novamente. Mas ele se importa com a nossa condição. E ele veio ao nosso encontro. É porque ele toma iniciativa. E é porque ele é capaz de fazer. Maria nunca pensou que seria a progenitora do Salvador. Ela nunca pensou que no ventre dela habitaria a divindade. Deus tomou a iniciativa. E porque ele tem poder e misericórdia na nossa vida, ele veio na pessoa de Jesus Cristo. A seção final desse, o ponto 3, a seção final desse texto, está no versículo 54 e 55, essa misericórdia e poder são lembrados e estão ligados à promessa de Deus a Israel de antigamente, a Abraão e a seus descendentes para sempre. O Cântico de Maria termina falando que Deus se lembrou das suas promessas. Deus prometeu para Abraão, o pai da nação, o pai da nossa fé. E olha só que coisa maravilhosa. Uma das promessas que Deus faz, fala assim: ser tu uma bênção, todas as famílias da terra serão benditas por tua causa. Jesus agora vem para fazer de Israel o seu povo,
esse embrião do que vai ser a igreja, e nós que somos alcançados por essas mesmas promessas, agora recebemos Jesus Cristo e a sua obra salvadora para realizar a missão de Deus no mundo e abençoar todas as famílias da terra. Abençoar se apropriando dessas promessas, de que Deus faria a família de Abraão. E nós, pela fé, recebemos todas essas promessas da família de Abraão, do reino davídico, de que Jesus se assentaria no trono para governar eternamente. Chegou o Rei, o nosso Senhor. E por fim, o coração dessa passagem, no entanto, ela está na penúltima seção, versículo 53 e versículo 52 e versículo 53. O trabalho do próximo rei será, pelo menos em parte, colocar a ordem estabelecida de cabeça para baixo. O que está em cima vai para baixo. No entanto, enquanto o que está embaixo vai para cima. Gente, Jesus nunca veio validar as estruturas de poder, as estruturas organizacionais, as estruturas sociais, econômicas e religiosas que estavam presentes naquele momento. Aquilo tudo que estava presente quando Jesus chegou. Império Romano pisando na Cidade Santa, um rei Herodes corrompido na sua monarquia ilegítima, um sacerdócio que não aceitava o Messias presente no seu momento, a fragilidade da nação com a sua escravidão, com a sua fraqueza moral e espiritual. Jesus nunca veio validar tudo isso. Pelo contrário, Jesus veio inverter a ordem vigente. Até o momento em que Jesus chegou, existia um mundo. Jesus chegou, ele dá início ao seu novo mundo e ao seu novo reino. Começa com a vinda de Jesus, algo que vai revolucionar, algo que vai transformar esse mundo de cabeça para baixo. Agora, todos os poderes desse mundo estão debaixo do verdadeiro rei. O verdadeiro rei agora comanda a essa existência. E a gente está agora numa espera alegre e feliz pelo seu retorno. O trabalho desse rei de colocar esse mundo de ponta cabeça ainda está em continuação. Vai chegar um dia que é esse dia que a gente espera do seu retorno, da sua volta, em que todos os poderes serão exterminados de uma vez por todas. Só haverá o poder de Deus, a autoridade de Deus, o juízo de Deus, a justiça, a felicidade e a alegria que estão prometidos para a gente na eternidade, na Nova Jerusalém. E esse é um convite que o Advento faz para a gente receber bem o Natal. Receber o Natal de forma adequada, com o nosso coração aberto para essa expectativa de que Deus acolhe a nossa humanidade, de que Deus está presente no nosso dia a dia, nos ensinando, nos encaminhando, para que a gente, enquanto aguardamos o seu retorno, vivemos uma vida de fé, de esperança, de alegria, num domingo que vem, de amor. Tudo isso deve permear a nossa fé e a nossa esperança. O que pode fazer você feliz? O que pode fazer você cantar um hino de alegria e de júbilo? Qual felicidade você aguarda na sua vida que vai fazer você compor um hino de alegria? Agora eu pergunto uma outra coisa. O que Deus tem a ver com tudo isso? Se a sua espera e a sua alegria não está em consonância com a presença do Rei Jesus e com a expectativa do seu retorno, eu convido você a refletir a sua vida. E se você não tem encontrado motivos de ser feliz e alegre, porque a sua vida é uma vida circunstancial, você tem olhado só para os problemas da sua vida, você tem olhado só para o mundo como está, você tem olhado só para a falta de condição financeira, falta de condição econômica, para os governos políticos que vão e vêm, levantam e caem por causa de um relacionamento falido, de filhos que estão de mal a pior, de uma nação que está com a moeda desvalorizada. Você não entendeu o que é servir o verdadeiro rei. E que durante esse Natal, o próximo Natal, o seu coração possa ter essa realidade refletida à luz da palavra de Deus, à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele veio fazer uma grande revolução. E não são nos governos do mundo, não. Ele não veio criar uma pátria evangélica. Ele veio criar adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que se alegram com a notícia da sua vinda. Que a alegria do retorno de Jesus, do que Jesus está fazendo e o que ele vai realizar no fim de todas as coisas, possa preencher a sua vida e o seu coração e transformar o seu viver de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós temos aqui agora no boletim. Vamos fazer a oração, né?
Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento em que a gente está vivendo, Pai amado, da expectativa de receber o Senhor Jesus Cristo. Na história veio como um bebezinho, mas no fim dos tempos o Senhor voltará como um rei triunfante sobre todas as coisas, Pai. Deus, que essa esperança, essa alegria, Pai, invada o nosso coração. Transforme a nossa forma de ver o mundo, Pai amado, não com olhos pessimistas, ó Deus, mas com olhos de alegria, porque tudo isso, Pai amado, vai ser posto à luz da tua presença. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, todas as nossas frustrações, ó Pai amado, ganharão o seu fim na tua volta e no teu retorno. Pai, que essa alegria invada o nosso coração, que a nossa boca possa encontrar um hino de louvor, de gratidão, de adoração pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pelo teu poder, pela tua graça e tua misericórdia na nossa vida. Ser conosco, Senhor, e guia a nossa vida em nome de Jesus. Amém.